100 anos de rádio no Brasil. Rádio Clube de Pernambuco. As experiências de radiotelegrafia e radiotelefonia com e sem fio aconteceram simultaneamente em diversos pontos do globo terrestre. Sendo assim, é muito difícil determinar uma data precisa, ou mesmo a autoria de sua invenção. No Brasil, há indícios de que foram realizadas múltiplas experiências com essas novas tecnologias já nas primeiras décadas do século XX, no Recife, por entusiastas e amadores cujas trajetórias se entrelaçam com a da fundação do Rádio Clube de Pernambuco. Augusto Pereira, Oscar do B. Pinto, Oscar Moreira Pinto e Tito Xavier. Já em 1910, existem indícios de que transmissões eram feitas em Pernambuco. Luiz Arthur Ferrareto, professor e pesquisador de rádio. Eram transmissões ponto-ponto, eram transmissões de radiotelegrafia, eram transmissões de voz. Difícil afirmar que sim ou que não a respeito de tudo isso. Se sabe que em 1915, durante a guerra, um sujeito chamado Augusto Pereira, isso está publicado nos jornais, ele pede que as autoridades que haviam proibido as transmissões dos amadores da radiofonia, como se chamava na época, ganhem um status semelhante ao existente nos Estados Unidos, onde existe a Radio League of America, que é o grande inspirador do Rádio Clube. O Augusto Pereira é o fundador do Rádio Clube de Pernambuco, anos depois, né? Não se proíbe o que não existe. Portanto, se o governo tinha proibido transmissões, elas já existiam. O Rádio Clube, depois da guerra, a guerra vai até 1918, ele é fundado em abril de 1919 e ele começa gradativamente a despertar para as possibilidades do rádio. Quando é que ele desperta para as possibilidades do rádio meio de comunicação de massa? Quando essas pessoas se dão conta das transmissões que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Isso é 2 anos depois. O desejo de reproduzir no Brasil a criação de uma liga semelhante à Radio League of America, fundada em Nova York em 1915, aparece nos estatutos e regulamentos originais do Rádio Clube de Pernambuco, aprovados em assembleia realizada no dia 27 de abril de 1919. Recentemente, uma atualização nos marcos temporais historiográficos aponta as experiências pernambucanas como pioneiras na cultura do rádio no Brasil. O cultivo do rádio, no sentido de radiocultura, onde é que ele começa? Ele começa em Recife. Isso fica claro olhando toda a movimentação cultural que existe naquela cidade em torno dessa nova tecnologia que está surgindo e pela proximidade deles em relação aos Estados Unidos, de onde, lá de Pittsburgh, eles recebem transmissões de rádio, as primeiras transmissões de rádio dos Estados Unidos. E aí eles começam a ficar com vontade de fazer a mesma coisa também e vão começar a fazer com os equipamentos que eles têm, mas de forma sempre clandestina. Em 2018, pesquisadores reunidos durante o Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores da História da Mídia, conhecida como ALCAR, da sua denominação original, Rede Alfredo de Carvalho, lançaram um documento, que é a Carta de Natal, onde reconhece o pioneirismo pernambucano no desenvolvimento do rádio como meio de comunicação de massa. Em 1923, o clube passou por uma reestruturação, mas somente se estabeleceu como radiodifusora após a regulamentação da publicidade no rádio, no início da década de 30, quando foi incorporado aos diários e emissoras associados de Assis Chateaubriand. Nesta ocasião, o Rádio Clube de Pernambuco completaria sua transição para a Rádio Clube, deixando de ser uma entidade de amadores para transformar-se em uma empresa pioneira que contribuiu de diversas formas para a cultura pernambucana, tendo tido importante papel nas carreiras de nomes como Paulo Gracindo, Mário Lago e Chico Anísio.
Abelardo Barbosa ou Chacrinha. A Rádio Clube de Pernambuco, a rádio pioneira. Oscar Moreira Pinto e Arnaldo Moreira Pinto, os dois irmãos aí. Na Rádio Clube de Pernambuco teve Nelson Ferreira, Clóvis Paiva e uma porção de gente. Naquele tempo, a Rádio Clube de Pernambuco, além de ser uma rádio pioneira, era indiscutivelmente a melhor rádio do Nordeste. Era a rádio. Porque para o seu Arnaldo, para o seu Oscar Moreira Pinto e para o Arnaldo Moreira Pinto, aquilo ali era a vida deles, da Rádio Clube de Pernambuco. Em 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora.